Vamos aplaudir Jesus, queridos, bem forte. Podem se assentar, irmãos, sejam bem-vindos. Você de casa também, Deus abençoe, alegria no coração. Nada pode nos parar, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ser mais valentes do que o valente. Ainda que a situação venha, se coloque sobre nós, nós temos um Senhor que vai à frente da nossa vida, que vai nos conduzindo, estamos de uma boa mensagem, uma boa palavra, que vai nos ajudar, que vai assim nos fortalecer, que vai assim nos conduzir. Peço a cada um dos irmãos, se prepare, abra o seu coração, respeite a presença de Deus, que o Senhor vai te alcançar hoje, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Pega a sua Bíblia, vou direto para a mensagem, Oséias, é o capítulo 10. Aqui tem sido o nosso ponto de partida, Oséias, capítulo 10. Nós chegamos ao terceiro domingo, ministrando essa mensagem, e Deus assim, de uma forma muito preciosa, Ele tem nos abençoado. Comecei no culto da manhã, estamos caminhando o dia todo, tivemos o culto das 8, 10, 14, 18 horas agora. Oséias, é o capítulo 10, o versículo é o versículo 12, pega aí na sua Bíblia, Oséias, capítulo 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai, colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Nós vimos por etapa, primeiro, a condição de preparar a terra. Você pega um agricultor, só vou dar uma breve explicação do que a gente já viu. Ele prepara a terra. Ele vai ali arar aquela terra, vai tirar o que atrapalha sobre aquela terra. E depois ele vai semear a semente. Domingo passado nós vimos que duas sementes podem ser semeadas no nosso coração. A semente da palavra de Deus, que representa o trigo, e a semente do diabo, que pode representar o joio, aquilo que é bom e aquilo que é mal. Nós que temos ter esse cuidado de não permitir, porque a terra ela não vai ficar sem semente. Nós olhamos para a Bíblia e nós percebemos exatamente isso. Por isso é de suma importância que nós venhamos entender e venhamos compreender isso, para que o nosso coração venha a ser alcançado pelo Senhor. E nós vimos essa condição do coração. Por isso eu quero que você observe essa terceira parte. A semente ela está sendo semeada, mas da mesma forma que numa condição natural é necessário regar aquela semente, na condição espiritual também não é diferente. Não é diferente, irmãos. É necessário que a cada dia você venha buscando a Deus, você venha se colocando diante do Senhor. E nós vamos ver três coisas importantes. Depois nós vamos ver uma condição prática em relação disso. Pega a sua Bíblia aí, no nome de Jesus, no livro dos Salmos, capítulo 126. Livro dos Salmos, capítulo 126. Nós chegamos na parte que é tempo de buscar ao Senhor até que venha e traga e chova justiça sobre vós. A condição de você buscar a Deus é uma condição de você depender de Deus, de você depender dEle, de você depender da presença dEle. É dEle que vem a sua vida, é dEle que provém tudo para cada um de nós. Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. É impossível que a pessoa ela possa viver uma vida com Jesus se ela não tiver essa primeira característica. É impossível, não conheço um cristão sobre a face da terra que realmente sirva a Deus, que anda no Senhor, que vive diante de Jesus, que não vivencia isso. Ele vai ser aquilo que o Senhor ele coloca como aquele que está em Israel, mas ele não é um israelita. Salmo 126. Eu vou ler com vocês o versículo 1 e 2. 1 e 2 é o versículo 123. Salmo 126, versículos 5 e 6. Diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo o quê? Os seus molhos. Depende da tradução, os seus feixes. Quantas lágrimas, irmãos, nós já derramamos perante a presença de Deus? No momento de oração, quando você se coloca diante de Jesus.
A condição da oração, ela é primordial para que a semente frutifique no seu coração. Para que aquilo que Deus ele te dá, aquilo que vem do Senhor, possa frutificar sobre a sua vida. A Bíblia ela nos mostra que quando a semente ela é semeada, mas ela não tem a condição de uma profundidade, o que é necessário para que ela frutifique, o diabo ele arrebata do coração. Eu estava vendo algumas anotações minhas de mensagens. Eu tenho esse hábito, esse costume de anotar, não importa quem esteja pregando, e eu anoto a mensagem. Eu estava vendo uma mensagem de uma vigília, faz muito tempo atrás, que foram 4 pastores pregar nessa vigília, e eu estava vendo, parecia que eu fui transportado para aquele dia. É como se eu vivenciasse. Eu entendi uma coisa, aquela palavra, quando eu comecei a ler, eu percebi que aquela palavra, ela foi uma semente e estava viva no meu coração. Porque eu lembrei exatamente como se fosse cada palavra, aquilo que foi dito, aquilo que foi ensinado. E quantas vezes nós não percebemos isso? Às vezes ouvimos uma palavra e não buscamos diante de Deus em oração. Deus, que essa mensagem ela possa nascer sobre a minha vida. Às vezes você convida alguém para fazer um culto, para fazer ali um culto de gratidão ao Senhor. E quantas vezes uma mensagem ela é ministrada e a pessoa ela não ora posterior a Deus dizendo, Pai, que aquela mensagem possa frutificar no coração de todos aqueles que ouviram aquela palavra. Por isso que a oração é necessária para todo aquele que caminha com Jesus. Se você quer ter uma vida com Deus, se você quer caminhar com Jesus e você negligenciar a tua vida de oração, presta atenção, você não vai muito longe. Você não vai muito longe. Você pode até começar bem com Jesus, mas você não vai terminar bem. Porque a oração é dependência. Por isso a Bíblia diz é tempo de buscar ao Senhor. Ter esse tempo diante de Deus. Esse tempo na presença de Deus, de se colocar perante a face do Criador dos céus e da terra. A oração ela é importante, para que venhamos perceber aquilo que Jesus nos tem preparado. Preste atenção, vamos mais. Tiago capítulo 5. Livro de Tiago, está no final da Bíblia. Hebreus, Tiago, é o capítulo 5. Pega aí. Isso, no nome do Senhor. Tiago, é o capítulo 5. Livro de Tiago, capítulo 5. No versículo 7 diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes. Tiago 5, 7. Achou? Amém? Diz, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando até que receba a chuva temporã e seródia. Olha que coisa preciosa, irmãos. Quando você semeia uma semente, você sabe que ali ela está. Mas ainda você não vê algo, vamos dizer assim, germinar, brotar. Isso leva um tempo, sim ou não? Dependendo da semente, até frutificar. E a condição de tempo, a condição de saber esperar em Deus é necessário. Porque tudo aquilo que semeado vai brotar. Tudo aquilo que for semeado, tudo aquilo que plantado for, seja perante Deus, desculpe, mas também diante do inferno. A Bíblia diz, aquele que semeia ventos colherá o quê? Tempestades. Isso vai brotar sobre a vida da pessoa. Aquilo que ela está plantando, ela vai colher. Mas até o momento daquilo frutificar, é necessário do nosso coração algo, paciência. Que você pega a condição de um agricultor, a Bíblia traz isso como exemplo. A condição da vinda de Cristo, até Jesus vir, até haver a transformação, a minha condição é saber esperar em Deus. O esperar aqui não é ficar de braços cruzados, mas é saber que diante dessa situação que você colocou diante do Senhor, Deus tem trabalhado sobre a sua vida. Durante 400 anos, Israel foi escravo no deserto, desde o tempo de José. Mas a Bíblia, desde esse momento, Deus preparava um libertador chamado Moisés, que tiraria aquele povo do Egito. Deus já tinha algo preparado.
até o tempo que o Senhor chama Moisés, que Moisés vai a Faraó e começa todo o plano, o propósito de Deus. Só que muitos dos que estavam sendo escravizados, eles não conseguiam ter essa percepção. Eles não conseguiam enxergar aquilo, eles não conseguiam ver isso. Muitas vezes assim somos nós. Não conseguimos entender esse mover de Deus. Estamos aqui presentes, muitos nos acompanhando. A presença de Deus está no nosso meio, porque a Bíblia diz. Nós não conseguimos ver, mas pelo nosso coração e pelo que a Bíblia diz, nós cremos. Jesus está no nosso meio. Diga a glória a Deus. E essa é certeza. Por isso eu preciso de uma condição, de uma vida, de regar essa semente com oração. Mas eu também preciso dessa condição de paciência, a condição de saber esperar em Deus. Porque diante do mundo que nós vivemos num mundo onde tudo é muito rápido. E às vezes nós queremos transferir isso para a condição do Senhor. Imagine só, seguinte situação, você liga lá na pizzaria para pedir uma pizza, e aí você fala assim, olha, eu queria uma pizza, não é assim que a gente faz? Sim ou não? Aí você fala ali o sabor que você quer, e aí você pergunta aquela perguntinha básica, quanto que é? E aí a pessoa diz assim, olha, nós estamos nesse mês de promoção, é R$5 a pizza. Você fala, não, manda 4. 5, manda logo 4. E aí você pergunta aquela outra pergunta básica, quanto tempo vai? Aí a pessoa diz, olha, 3 horas. E aí você já dá um pé atrás, espera aí, 3 horas? Aí você fala, não, ainda que seja 5, você não vai esperar 3 horas para comer a pizza, vai? Aí você liga na outra pizzaria. Aí pergunta, tudo bem, quanto que é a pizza? Aí ele fala assim, sei lá, R$30 é o valor da pizza. E aí você pergunta a pergunta básica, quanto tempo demora para entregar? E ele fala assim, ó, daqui 10 minutos está aí. Qual que você vai comprar? A gente não sabe esperar, irmãos. Ainda que seja, você pagar 5, você não espera 3 horas para comer uma pizza. Você vai comer, chegar lá, não tem nem unha. Não, pega mais cara, porque é mais rápido. Vamos no livro de Romanos, é o capítulo 8. Se você souber alguma pizzaria de 5 aí, me avisa, hein? Romanos capítulo 8. Pega aí, em nome de Jesus. Nem azeitona é 5. Romanos é o capítulo 8. O versículo, irmãos, Romanos capítulo 8. Pega aí na sua palavra de Deus. O versículo é o versículo 25. Romanos 8, 25. Isso, pega aí. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o que? Esperamos. Romanos 8, 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A condição de paciência não é ser negligente, não é se acomodar, não é ficar de braços cruzados, mas é fazer aquilo que cabe a você fazer e saber que Deus está se movendo. Não adianta um agricultor ficar preocupado, será que a semente ela vai frutificar? É desnecessário. Mas quantas vezes há no nosso coração essa preocupação? Quantas vezes nos encontramos assim? Por isso necessitamos da condição da oração, mas também precisamos da condição da paciência. Saber esperar, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir no nome de Jesus. Seja promessa, palavra que Deus colocou no nosso coração. Aquilo que um dia Deus te deu. Muitas vezes algo, um sonho, um propósito, um projeto de Deus. Quantas são as situações que vêm para nos entristecer? Não, irmãos, nós temos que ir em frente. Nós não podemos esmorecer. Nós vamos um pouquinho mais. Isaías. Pega aí a sua Bíblia. Isaías é o capítulo 30. Livro de Isaías. É o capítulo 30. Eu vou lá, depois eu volto de novo. Isaías, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Coloque algo no seu coração, dependa de Deus.
Dependa de Deus. Isaías capítulo 30, versículo 23. Quando o Senhor traz essa mensagem, o fundo dela é: se o povo se voltar a Deus, se colocar diante de Deus. No verso 23 diz: então ele dará chuva sobre o que? A semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E essa será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto. A primeira coisa que nós percebemos é que Deus, ele nos dá aquilo que nós precisamos, na condição aqui do necessário, para que aquilo que semeado foi, venha assim brotar, frutificar. Mas quando eu olho para a Bíblia diz que nós comeremos o pão que representa a condição do fruto daquilo que nós plantamos. Por isso, para que eu possa ver a condição de uma semeadura, de algo que veio sobre nós, que Deus colocou no nosso coração, até você vivenciar isso, é necessário oração, é necessário paciência, mas também perseverança. Porque muitas serão as negativas que virão sobre nós. Imagine a condição de um agricultor, não hoje é tudo automatizado, mas imagine aquele que todos os dias ele tem que pegar lá a água, ir lá onde ele plantou a sua sementeira e ele tem que regar aquilo. E depois, alguns dias depois, ele tem que fazer o quê? De novo. E depois, de novo. E depois, boa noite. Balança a cabeça, pelo menos. De novo. Ou seja, de forma constante. Às vezes, isso é cansativo. Hoje você tem condição de irrigação, que é muito mais fácil. Mas eu estou falando aqui numa condição espiritual. É necessário perseverança. Porque muitas vezes parece que não vai frutificar, mas diante do Senhor vai. A nossa condição é: continue orando. Seja paciente, não condição de acomodação, ficar de braços cruzados. Não, cabe a cada um de nós fazer. Mas confiar no Senhor e ser perseverante. Olha o que diz, coloca para mim, ô Carol, eu coloco aqui, depois eu falo, Romanos 12, 12. Acompanha no plasma. De casa também eu vou falar, eles vão ler. Romanos 12, 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. A palavra perseverar, presta atenção, é você continuar. Ainda que circunstâncias se coloquem sobre a sua vida, continue, vá em frente, não retroceda. Não permita que situações possam te afastar do que Jesus ele tem para você, irmãos. E eu quero trazer para você um exemplo prático. Livro de Gênesis. Pega aí na sua Bíblia. Gênesis é o capítulo 12. Eu não citei isso no culto das 10 horas. Falei no culto das 8. Gênesis capítulo 12. Pega aí na sua palavra de Deus. No versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Presta atenção. Primeiro, Deus quer fazer uma aliança com Abraão. Deus quer fazer uma aliança com ele. Só que Deus está preparando a terra. Para que Deus pudesse fazer uma aliança com ele, ele tinha que sair daquele lugar. Há muitas pessoas, irmãos, que precisam tirar algo. A Bíblia fala em Marcos que quando Jesus chamou Bartimeu, quando chegaram para ele dizendo: olha, o mestre te chama, ele lançou de si a sua capa. Às vezes tem algo que precisa ser lançado fora. Por isso o Senhor está chamando ele, querendo com ele uma aliança, da mesma forma contigo. Mas a aliança proveniente de Deus, ela não é nos seus termos. É de acordo com aquilo que a Bíblia diz.
Não é segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Não é segundo aquilo que você pensa, você acha. Não, é segundo aquilo que a palavra de Deus, ela nos mostra. Aquilo que o Senhor, na sua grandeza, Ele tem para cada um de nós. Eu preciso me colocar diante disso. Guarde um pouquinho aqui, eu vou voltar aqui em Gênesis. Vá no livro de Josué. Eu não preparei essa parte agora. Livro de Josué. Pega aí na sua Bíblia. No nome de Jesus. Livro de Josué. É o capítulo 24. Josué, ele vai trazer algo aqui muito importante. Josué capítulo 24. O versículo é o versículo 1. Achou? Diz assim: E depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz, eu falei 23 ou 24? Desculpe, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Neor, e serviram a quem? A quem? Outros deuses. Quando o Senhor chama Abrão, Deus quer tirar ele daquele lugar por um propósito. Porque da maneira aonde ele estava, da forma que ele estava, Deus não poderia fazer com ele uma aliança. Deus precisava tirar. Deus está preparando a terra. Deus está preparando a terra. Porque antes do milagre acontecer, a fé vem primeiro. Antes que o milagre aconteça, a fé, ela vem em primeiro lugar. Depois você vê esse milagre de Deus. A fé é aquilo que vem do Senhor. Da mesma forma, Deus quer fazer uma aliança com cada um de nós. Mas não nos seus termos. A pessoa diz assim, não, eu vou servir a Deus do meu jeito. Se o seu jeito não estiver pautado na palavra, você vai ter dificuldade. Não importa onde você entre. Se for uma igreja que pregue a palavra de Deus, você vai ter muita dificuldade. Mas volta lá em Gênesis, por gentileza. Por isso o Senhor disse para Abraão, sai da sua terra. Porque havia algo ali que impedia que ele fizesse uma aliança com Deus. E Deus vai falar algo mais para ele. Gênesis capítulo, é o capítulo 15 agora. Gênesis capítulo 15. No versículo 1 diz, e depois veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, o que me hei de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão, eis que não me tem dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. E veio a palavra do Senhor a ele dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o quê? O teu herdeiro. Os seus planos não são os planos do Senhor. Quantas vezes nós fazemos planos? Quantas vezes? E Deus coloca algo no coração de Abrão, uma semente. Em outras palavras, se dele nasceria multidões de nações, ele precisava de uma descendência. Deus promete a Abrão um filho, uma semente. Deus prepara a terra, tira ele daquele lugar e Deus começa a trabalhar sobre a vida dele. Num propósito, assim é sobre nós. Há muitas promessas, propósitos de Deus para a nossa vida.
Mas a condição de você observar, de você entender, até chegar ao cumprimento dessa promessa, permaneça seguindo a direção do Senhor. No capítulo 16, nós vamos observar algo de suma importância. Se você pegar, vamos pular um pouquinho. A Bíblia diz que Abrão dá ouvidos a Agar e dá ouvidos a Sara e tem um filho com Agar. No versículo 15, Gênesis 16, 15. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar, Ismael. E Abrão era da idade de 86, quando Agar deu Ismael a Abrão. Guarde esse número, 86. No capítulo 17, no versículo 1, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser o quê? Perfeito. Abrão, em algum ponto, ele fez algo que não era a vontade do Senhor. Mas 13 anos depois, você sabe o que é isso? Desde o dia que Deus deu a ele, aquilo que o Senhor havia falado com ele, havia se passado algum tempo, muito tempo, 13 anos. Por isso que é necessário que nós venhamos entender uma coisa. Deus deu uma palavra, Deus deu uma semente, mas será que nós vamos ser pacientes? Não vou dizer que vai demorar 13 anos. Há condições que são imediatas, seja a condição de uma cura, de um milagre, mas a condição que você vai ter que saber esperar o tempo de Deus. E entender que se cumprirá. Por isso é necessário paciência. Que você possa saber esperar no Senhor. Aí Deus fala mais, versículo 5. Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. E farei de ti nações, reis sairão de ti. Deus lembra ele daquilo que o Senhor havia dito a ele, daquilo que Deus havia declarado. Amigo, quantas promessas Deus não já te deu? Quantas coisas o Senhor já não falou ao seu coração? Quantas delas não já se cumpriram, não já se concretizaram? Será que Deus se tornou infiel agora? Para que o seu povo, a sua igreja, não venha confiar nele? Será que Deus se tornou injusto? Será que há injustiça da parte de Deus? Será que o Senhor faz acepção de pessoas? Não, a nossa condição é saber, confiar no Senhor, permanecer diante de Deus. Continuar na posição a qual Deus nos chamou. Mesmo diante de circunstâncias, de batalhas e de adversidades. Permaneça. Vai cumprir. Vai se concretizar. Deus está colocando diante dele, dizendo: olha, eu não preciso da condição da sua ajuda. Eu sou Deus Todo-Poderoso, sou suficientemente capaz. Jesus é o mesmo, irmãos. Nós como igreja precisamos voltar a crer nesse Deus, a entender a grandeza dele. Por isso é tempo de buscar o Senhor, é tempo de dependência de Deus. É tempo de se colocar mais perto do Senhor. É tempo de se colocar diante de Jesus. Senhor, quebranta, muda o meu coração, Deus. Que o meu coração seja quebrantado, seja transformado pelo Senhor. Deus, que o meu coração seja levado a honrar, respeitar o nome do Senhor. Vamos, Gênesis capítulo 21. Livro de Gênesis, capítulo 21. Amém? No versículo 1 diz assim: e o Senhor visitou a quem? Como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado.
Versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, quando o anjo apareceu a Abraão. Por isso que eu quero que você entenda, irmãos, é tempo de visitação de Deus. É tempo de cumprimento de sonhos, propósitos de Deus na sua vida. Daquilo que muitas vezes você já negligenciou, você já esqueceu. Mas o mais grandioso, maravilhoso de Jesus é isso. Que ainda que nós venhamos ter deixado de regar uma semente, na condição espiritual, quando você volta a essa condição, ela começa a frutificar. E aqui nós temos o fruto da oração de Abraão, da paciência dele e da perseverança dele. Daquilo que Deus prometeu a ele, Deus ele cumpriu. Da mesma forma sobre a sua vida. Essa chuva de Deus, aquilo que Deus havia prometido sobre a vida dele chegou, vai chegar sobre a sua vida. Vai chegar sobre a sua casa. Ainda que venhamos estar em tempos de muitas incertezas lá fora, mas a certeza que temos no coração é que o Senhor vai à frente da nossa vida. E é uma coisa muito linda, Gênesis capítulo 24, se você olha a condição da grandeza do nosso Senhor, do que Cristo tem para nós. Por isso, comece a regar em oração. Você que está em casa, comece, seja a condição de uma paciência, peça a Deus. Não é condição humana, mas saber esperar nele. É saber esperar nele. Não é aquela pessoa paciente que você fala com ela, até no modo dela falar, não tem nada a ver. Não é isso. Mas é uma condição de você saber esperar no Senhor. Gênesis 24:1, era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em quase tudo. É assim que a sua Bíblia diz? Que Deus abençoou ele em tudo. Tudo. Tudo, irmãos. É essa bênção que temos sobre a nossa vida. É essa graça que por intermédio de Cristo, ela chega até nós. Por isso que a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ainda que ele visse, ele observasse, ele não atentou para o amortecimento do ventre de Sara. E às vezes nós deixamos de olhar para o Senhor e olhamos aquilo que está dos nossos olhos. Não. Olha para Cristo. O Senhor é o mesmo. Ele continua sendo bom, como diz uma canção. Ele continua sendo o mesmo. E Ele quer abençoar você. Por isso, oração. Por isso, paciência. Aquieta seu coração. Saiba que Ele é Deus. Perseverança. Continuar. Ainda que você possa estar pensando em parar, desistir, retroceder. Não, irmãos, nem começamos ainda. Nem começamos ainda. Que Deus possa fortalecer. Que Deus possa dar um novo ânimo no seu coração. Aquele mesmo ânimo que veio sobre a vida de Elias, que o fez caminhar, que o fez prosseguir, que o fez continuar, buscando a Deus e na presença de Jesus. Volta onde nós começamos, Oséias 10. Nós vamos orar. Versículo 12. Oséias capítulo 10. O versículo é o versículo de número 12. Ele viu o fruto da sua perseverança, da sua oração sobre a sua vida. Você vai ver. No versículo, já li tanto esse versículo, esse até de cor. Glória a Deus. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque tempo é de buscar ao Senhor. Porque tempo é de buscar ao Senhor. Até que venha e chova
a justiça sobre vós.